Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a este chat astral, selfie astral, este direto através da selfie e com um tema completamente diferente de todos os outros. E um tema diferente porque, aliás, como já foi anunciado, eu hoje vou falar de tarot. E vou falar de tarot porque o tarot e a astrologia não são completamente incompatíveis. Antes, pelo contrário. Ou seja, o homem, sei lá, o homem antigo, o homem sábio, os antigos sacerdotes, tanto sabiam tarot como sabiam de astronomia, astrologia, medicina, alquimia, ou seja, a sabedoria antiga, desde o tempo em que o homem vivia sob a terra e não havia prédios, não havia cidades, ele no fundo o que é que tinha? Tinha o mundo a seus pés e depois o céu infinito, os deuses, os trovões, as estrelas, etc, etc. Hoje em dia nós vivemos com a luz elétrica, mas nessa altura, quando era noite, era noite. O homem não tinha capacidade de continuar a sua existência, a sua vida, o seu labor ao longo da noite, a menos que tivesse tochas ou fogo, etc, etc. Bom, isto fazia o quê? Fazia com que a relação entre o homem antigo, o homem ancestral e o mundo e o divino, o dia, as estrelas, o céu e a terra, fossem relações poderosas, fossem relações muito fortes. Ora bem, isto fez com que, desde há milhares e milhares de anos, o homem se questionasse: quem é que manda aqui? Que sentido tem a vida? O que é que quer dizer aquele astro? Que astros é que vemos no firmamento? Que influência é que estes astros têm na nossa existência? E por outro lado, muitas vezes houve a necessidade de adivinhar o que se estava a passar. Ou seja, de, de tentar descobrir o que é que os deuses ou os astros reservavam para o dia seguinte, para os próximos tempos. E surgiram várias formas de sabedoria, e nessas formas de sabedoria o homem questionou-se relativamente ao futuro, ao seu futuro. E, por um lado, foi observando os astros e interpretando e relacionando sempre que aquele astro, Mercúrio, Vênus, passa ali, começou a chamar-lhes nomes, com certeza, passa ali naquele sítio, provoca este acontecimento. Quando passa acolá, provoca o outro. E, portanto, foram-se criando relações de observação empíricas entre as posições astrais e os acontecimentos que esse homem, essa mulher, esse sacerdote, esse sábio ia descobrindo e vivendo ao longo da sua existência. Ora bem, paralelamente a isto, começaram a aparecer outras formas de sabedoria. E uma das formas mais antigas de sabedoria é justamente o tarot. E por isso, e porque são duas formas de sabedoria muito complementares, é por isso mesmo que eu hoje vou falar da astrologia e vou falar um bocadinho de tarot. Elas não são de maneira nenhuma são duas formas de sabedoria, são duas filosofias completamente diferentes e que se completam. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que provavelmente os mesmos sábios, os mesmos sacerdotes que desenvolveram, se calhar, no Egito, na Síria, na Babilónia, a astrologia, foram os mesmos que começaram a tentar desvendar de outra maneira o destino, os acontecimentos, através do tarot. Eu hoje não posso, mas falaremos disso mais tarde, não vou responder a questões através do tarot, não vou pedir-vos para mandarem perguntas sobre o tarot, mas vou falar um pouco da minha experiência com o tarot. Mas há vários tarots, nós vivemos numa sociedade de consumo e quanto maior e mais desenvolvida é a sociedade de consumo, mais baralhos de tarot aparecem no mercado.
Para quê? Para que as pessoas depois comecem a colecionar o tarô dos árabes, das árvores, das formigas, dos camelos, o azteca, dos bruxos, das bruxas, das estrelas, dos anjos. E nestes últimos 20 ou 30 anos apareceram 500 baralhos das runas. As runas, isto é... Portanto, há aqui uma parafernália de vendas, porque vender faz parte da sociedade de consumo. Nós, infelizmente, introduzimos e vivemos numa sociedade de consumo. Portanto, aquilo que era o tarô, digamos, tradicional, é o tarô tradicional, que é o tarô de Marselha, que foi, digamos, desenvolvido. Esta, por exemplo, é a Imperatriz, a carta Imperatriz, é o arcano maior Imperatriz do tarô, tem a ver necessariamente e naturalmente com um planeta, um signo, uma posição zodiacal. Isto porquê? Porque no fundo, no princípio era o verbo, não é? Ou seja, mas no princípio esta sabedoria era comum. Os astrólogos eram tarólogos, eram médicos, eram astrónomos, digamos, os homens ou as mulheres que detinham as sacerdotisas ou os sacerdotes que detinham o poder, a sabedoria, usavam de maneira diferente. O astrólogo usava os seus conhecimentos de medicina numa hora propícia, de acordo com as estrelas, com os planetas. O astrólogo que sabia mexer no tarô usava muitas vezes o tarô para tirar alguma dúvida sobre o horóscopo ou sobre a compleição astral da pessoa que o vinha interrogar. Eu comecei a fazer há 40 e tal anos a estudar astrologia e, curiosamente, no ano seguinte comecei logo a estudar tarô e a perceber que há uma relação profunda e direta entre uma e outra destas filosofias. E por uma razão muito simples. O senhor que talvez mais me influenciou, que era o autor de, sei lá, 30 ou 40 livros de astrologia, ele também era um excelente tarólogo. E, portanto, fez um livro que por acaso saiu em Portugal, que se chama, e ainda se chama, Cartas e Destino. Não sei se ainda está à venda, porque eu já esgotou imensas edições. E nas Cartas e Destino, do senhor chamado Hades, que é digamos, um pseudónimo de um senhor francês, astrólogo e tarólogo, e ele fazia uma coisa curiosa, fazia justamente a relação entre tarô e astrologia. E, como eu já tinha começado a estudar astrologia através dos livros dele, e depois interessei-me pelo tarô, portanto, acabei por descobrir que havia uma parecença, uma semelhança entre os dois e havia uma espécie de base comum. E é exatamente isso que eu hoje vou dizer. Agora, são dois princípios diferentes. Em que é que são diferentes o tarô e a astrologia? A astrologia é fazer o horóscopo. A astrologia é fazer cálculos rigorosos e que têm a ver com o ponto, a posição exata dos planetas no momento em que uma dada pessoa nasce. O tarô já tem mais a ver com a intuição. Se eu quisesse, se me perguntassem qual é a diferença, é que a astrologia é mais matemática. A astrologia tem a ver com cálculos rigorosos, científicos, em que cada planeta está num ponto localizado do horóscopo e mais, nascer no Porto, Lisboa, Abrantes, Setúbal, Sesimbra ou Sintra, já é diferente. Enquanto que o tarô não precisa de todas essas coordenadas. O tarô tem imensas, são 22 arcanos maiores, isto só para começar. São 22 arcanos maiores, há uns assim mais terríficos, mais estranhos, a morte, a torre, o enforcado, etc. E, portanto, exercem sobre as pessoas uma influência às vezes um bocado estranha, um bocado criam pânico, inseguranças, etc. Mas não é bem assim.
Ou seja, voltando um pouco atrás, o que é que têm de comum? São ambas filosofias que pretendem integrar o homem na vida. O que é que têm de diferente? É que o tarot é mais intuitivo. Só aprende a fazer tarot pessoas que tenham uma sensibilidade especial, um lado um bocadinho mediúnico, pessoas com sexto sentido, com uma sensibilidade especial, porque quando uma pessoa quer ser músico, ou bailarino, ou pintor, tem que ter, digamos, uma espécie de dom. E para se aprender tarot e fazer tarot bem feito, também tem que se ter algum dom, alguma sensibilidade, tem que se ter uma grande, digamos, relação com os outros. No caso da astrologia, não. No caso da astrologia, digamos, é mais matemática. Os planetas estão ali. Vou dizer-vos, por exemplo, o Marte está aqui e, quer queiramos, quer não podemos mudar para aqui nem para ali. Este é o Urano, este é o meio do céu que está em Gêmeos, ele não pode ser mudado. Ou seja, digamos, é uma sabedoria mais de observação, de rigor. E depois o astrólogo, o que é que faz? O astrólogo olha para este conjunto e depois vai começar a analisar Sol, Vênus, Mercúrio, isto está bem relacionado, isto está mal relacionado, o ascendente é Virgem, o meio do céu é Gêmeos, então vai conjeturando, ou seja, vai desenvolvendo a sua análise. No tarot, não. A análise no tarot é muito mais simples. O tarot é mais intuitivo. O tarot, eu para fazer tarot tenho que digamos, abrir as antenas, tenho que abrir mais para o problema do outro, tenho que me concentrar mais. É preferível que a pessoa esteja à minha frente e eu esteja a comunicar com ela, nem que seja espiritualmente ou silenciosamente, perceber o estado de espírito da outra pessoa, aquilo que a preocupa e, portanto, não é que eu não possa fazer tarot à distância ou através do telefone, mas é melhor a presença, é melhor trabalhar face a face. Sabem porquê? Porque a pessoa que faz tarot precisa de estar a dar e receber aquela energia. E quanto mais próxima é essa relação, mais rigorosa e excelente é, digamos, a resultante deste processo. Ora bem, na astrologia não. Na astrologia, quer a pessoa que esteja presente, quer a pessoa esteja ausente, se ela tem ascendente virgem, ela tem ascendente virgem para a vida inteira, quer eu esteja aqui e outra pessoa esteja no Canadá, ou esteja em Singapura, como os meus sobrinhos, ou que esteja no Porto, como o meu filho, ou seja, a 300 km ou a 10 mil km de distância. Ou seja, a astrologia tem a ver com uma, digamos, com uma constelação dos astros que não muda. Ou seja, nós nascemos com este horóscopo, depois podemos atualizá-lo, obviamente, todos os anos, ou de semana a semana, ou todos os meses, e vamos tendo uma relação muito, digamos, os astros são os mesmos. Nós depois melhoramos e evoluímos. Ora bem, a minha promessa de hoje era falar um bocadinho do tarot. Isto porquê? Porque é muito breve prazo. Eu vou dar um pequeno curso de tarot, um sábado e um domingo, das 3 até às 7 da tarde. Basta que se inscrevam. Quando eu tiver um número suficiente de pessoas, eu vou colocar isto também no meu site. Portanto, as condições é normalmente das 3 às 7 da tarde. É um fim de semana, um sábado e um domingo, aqui em Lisboa. E ao fim de uma... e outra coisa. Normalmente aquilo que eu faço com a astrologia é, no fim da aula, dar logo o texto de toda a aula. Por exemplo, este texto foi o Urano. Foi uma aula dedicada ao Urano e a aula tem 12, 9, 10, 11 páginas. Portanto, o material escrito normalmente está incluído no curso. E no curso de tarot é rigorosamente a mesma coisa. É um sábado e um domingo, das 3, 3 e meia até às 7 da tarde. É um sábado e um domingo e as pessoas só nesse fim de semana já... Reparem a simplicidade. Enquanto que uma astrologia, um curso de astrologia leva 1 ano, 2 anos, 3 anos, para se fazer um curso de tarot, as coisas são muito mais simples. Porquê? Porque não é preciso dedução. 2 e 2 são 4.
como na astrologia, mas um dom, uma sensibilidade, um talento, uma sensibilidade especial para o exercício. Ora bem, boa noite. Ih, tanta gente, meu Deus. Furtado, Fátima, Judite, Isabel, olá. Adelaide, Paulo Mesquita, Alcina Ribeiro, Cidália, Lourdes. É evidente que as pessoas estão aqui a dizer-me os seus signos. Eu hoje vou, sobretudo, falar um bocadinho de tarot. Para quê? Para vos explicar que, afinal, o tarot é uma prática extremamente credível, como é a astrologia. E há mesmo semelhanças. Se bem que, para mim, obviamente, eu acho que um horóscopo permite fazer digamos, um estudo muito mais completo, mais profundo da personalidade, e o tarot serve mais para fazer uma resposta, para dar uma resposta a um acontecimento, a uma situação específica. Eu já tenho aqui umas cartas em ponto grande, tenho aqui um tarot gigante, para podermos falar um a um quais são os 22 arcanos maiores do tarot. Bom, Lourdes Magalhães, Cristina Carvalho, Amália, Lourdes, Ana Maria, Maria Manuela, Cristina Carvalho, muito obrigado pelas vossas simpáticas observações, Paula Gonçalves, Maria da Graça, Luzmila, Manuela Lima, Ricardo Carvalho, Aida Oliveira, etc, etc. Bom, isto só para vos dizer o seguinte, vamos fazer assim uma retrospectiva rápida. O tarot trabalha sobretudo com 22 arcanos. Quais são eles? Aí está o número 1. Este é o arcano que se chama o mágico. Tem aqui duas expressões em francês e inglês, mas é o mágico. Isto é a carta, digamos, que tem a ver com o livre-arbítrio. Quando sai uma carta destas, quer dizer que a pessoa está capaz de fazer aquilo que quer fazer. Se eu tenho um exame, vai-me correr bem. Se eu tenho uma coisa para fazer, portanto, a minha vontade, a minha consciência vai-me dar êxito. Depois, há uma segunda carta, que é a carta da papisa. Assim vê-se melhor. A carta da papisa, elas são tão grandes que eu nem preciso de aproximar aqui da câmara. Tenho aqui a câmara e os meus assistentes de realização aqui a ajudar-me. Portanto, a carta número 2, que é a papisa, diz que sim. Quando ela sai, quer dizer que as coisas se vão realizar, que há digamos, um bom augúrio, é como um bom planeta, mas, digamos, é preciso um ciclo. A carta número 2, que é a papisa, nós relacionamos muito com o ciclo lunar, com a gestação. Portanto, a Lua tem muito a ver com esta carta, a papisa. E já agora que estamos a falar de tarot e astrologia, queria lembrar-vos outra coisa. O astrólogo, belíssimo astrólogo, Fernando Pessoa, também fazia tarot, ou seja, ele explorou os meandros e a sabedoria do tarot para perceber como é que as coisas funcionavam e de que maneira é que havia uma relação entre tarot e astrologia. Já a carta 3, por exemplo, quem é que me está a ouvir que seja Gêmeos, eis a vossa carta. Isto é a carta dos Gêmeos, praticamente. Os Gêmeos e a casa 3 da astrologia têm a ver com esta carta, a Imperatriz. Porquê? Porque, olha, os Gêmeos são o quê? Comunicativos. Gostam de falar, de comunicar, de escrever, de pensar, têm uma certa maleabilidade, uma certa curiosidade mental. E a Imperatriz é justamente isso. Portanto, é a curiosidade mental, a capacidade de escrita, a capacidade de comunicação. Depois vem a quarta carta, o Imperador. Isto hoje é só assim uma passagem, uma pincelada pelos arcanos do tarot e a relação entre estes arcanos e os signos. Por exemplo, a quarta casa tem a ver, a quarta carta, que se chama o Imperador, desculpem,
tem a ver com a quarta casa da astrologia, tem a ver um bocadinho com a casa, o lar. Nós dizemos 4 paredes, aliás, o celebérrimo fado da Amália, 4 paredes caiadas. Ou seja, 4 é o número da casa, 4 é o número da estrutura, da realidade, daquilo que é robusto. Ora bem, a casa 4 da astrologia tem justamente a ver com o lar, a casa, o lar. E, portanto, este imperador, de algum modo, tem a ver com a autoridade, mas tem a ver com realismo, estrutura. Quando sai esta carta é bom resultado, é bom sinal. É sinal de que nós temos estrutura, força e autoridade para conseguirmos os nossos intentos. Portanto, é uma carta muito bonita. A carta 5, que é o Papa, é uma carta de bênção. Aliás, o Papa está justamente a abençoar. Ora, é como se... E o 5º signo é Leão. O Leão tem a ver com... O Leão tem a ver com a saúde, com a vitalidade. O planeta, o astro do Leão, é o Sol. E o Papa dá sol às pessoas. O que é que eu quero dizer com isto? Quando surge esta carta, esta carta do tarot, quer dizer que a pessoa vai ter saúde, cura, vai ter vitalidade, vai ter capacidade de êxito, de se realizar. Portanto, ou seja, o Papa, não sendo a carta do Sol, porque vamos ver que vamos descobrir já qual é a carta do Sol, no entanto, é uma carta de bênção, de saúde, de cura, de bem-estar, de harmonia, de libertação. O Papa está a abençoar, portanto, está a dizer que há uma comunhão entre o céu e a terra. O Leão, o Sol, tem a ver com a vitalidade. Os leoninos são pessoas com personalidade forte e, portanto, têm um lado positivo, expansivo. A carta do Papa, de algum modo, também lembra este lado afável, positivo, sedutor, brilhante do Sol. Depois vem a carta 6. A carta 6 são os amantes. Carta 6. O 6º signo na astrologia tem a ver com a Virgem. E a Virgem às vezes é um bocadinho... gosta disto e gosta daquilo. A Virgem é analítica, a Virgem é um bocadinho crítica. E a carta 6 tem qualquer coisa também de duplo. Reparem, temos uma pessoa e depois temos duas, uma de cada lado. Parece que é um homem e 2 mulheres. E depois ali um cupido. Ou seja, por isso se chama a carta dos amantes. Ou seja, a carta 6 aparece normalmente quando a pessoa está dividida entre 2 pessoas, 2 trabalhos, 2 casas, quando há uma hesitação na nossa vida. E, portanto, ela ajuda-nos depois, quando nós tiramos o tarot, a decidir qual é o melhor caminho ou se é a melhor altura ou não para podermos tirar proveito dessa situação. No entanto, quando aparece a carta 6, que se chama Os Amantes, é sempre um momento de impasse, de dúvida, de crítica, de quero isto, quero aquilo, 2 pessoas, 2 relações, duas profissões, 2 situações diferentes. Ora bem, o 6º signo é Virgem. Virgem é um signo crítico, é um signo de atenção ao pormenor, ao detalhe, etc, etc. Portanto, não há uma relação direta entre esta carta e o signo da Virgem, mas de algum modo tem a ver com uma certa dualidade. Esta é uma carta de uma certa dualidade. Já a carta seguinte, que é o carro, isto não é um carro qualquer, hein? Isto é um carro maravilhoso. Chama-se o carro da Apolo. O carro é o carro do êxito. O êxito, a beleza, o êxito, a sedução. Sabem o que é que isto faz lembrar? A balança. A balança seduz, a balança envolve. Vênus, que é o planeta da balança, tem a ver com o amor, com a beleza, com o charme, com a sedução. E o carro, a carta, o carro, lembra justamente
esse lado bonito, afável, enternecedor, ternurento, envolvente, simpático, empático. As balanças são assim. As balanças gostam de seduzir, de envolver, de amar, de serem amadas, de compreender, de serem compreendidas. Por isso há quem diga que as balanças são, ou os balanças, são os melhores diplomatas do zodíaco. As pessoas da balança não gostam de ferir. As pessoas da balança gostam de rodear os assuntos para não aborrecer, para não ferir. São os melhores diplomatas de todos os 12 signos. E a carta 7, portanto, o carro, tem a ver com a Vênus. Vênus é justamente a beleza, o charme, a sedução, a moda, a arte, etc, etc. Portanto, quando sai a carta 7, é excelente. Quando num jogo, reparem, como é que se faz um jogo de tarot? Nós concentramos, como já disse, é bom que o tarólogo tenha à sua frente o cliente ou a cliente ou alguém que vem perguntar algo sobre outra pessoa, que pode não estar presente, pode ser a filha, um filho, um amigo, etc. E ela vem em sua representação e coloca-nos uma pergunta. Então, o que é que o tarólogo faz? Baralha, vai baralhando, vai se concentrando, mas aqui é fundamental uma coisa, é esta relação profunda entre nós e a outra pessoa que está em frente. Já a astrologia não. A astrologia já é uma coisa mais científica, é uma coisa mais analítica, mais mental. No tarot não. Eu tenho que me concentrar e tenho que, digamos, sentir a vibração da outra pessoa. E ao sentir a vibração eu concentro-me e depois vou percebendo o problema da outra pessoa, depois peço-lhe para partir e a partir daí vou começar a ler a resposta. Bom, depois do carro vem a justiça. A justiça não é uma carta muito simples. A justiça é uma carta de... Olha, quando vocês... De antes, agora já praticamente não há passagens de nível. A gente via pare, escute e olhe. Quando nós íamos numa estrada ou num caminho e atravessava-se uma via férrea, nós tínhamos sempre uma placa, em alguns sítios deste país ainda existe, pare, escute e olhe. Ou seja, esta coisa de ter uma atenção, pondere, veja o que é que quer, pense. Ou seja, esta balança, esta forma, a justiça lembra a balança porque é o lado de capacidade de ponderação da balança. A balança, e os nativos da balança, gostam de ponderar. Às vezes até é demais. Ponderam, e depois já às vezes não se decidem porque querem isto, que é melhor aquilo, e mais melhor, e têm essa dificuldade. Ora bem, a justiça, o tarot, a carta da justiça, representa essa tentativa de chegar a este consenso. É preciso pesar, é preciso observar, por isso eu dizia, pare, escute e olhe. Quando aparece a carta da justiça, é um aviso de que devemos observar o que se passa à nossa volta relativamente àquela questão e ponderar profundamente se queremos ou não queremos aquela pessoa, aquela situação ou aquela profissão. Se estamos bem ou como é que vamos poder alcançar o equilíbrio. Portanto, é um bocadinho a carta da balança. Logo a seguir temos a carta 9. O ermita. Já ouviram falar no Capricórnio? Já ouviram falar no Saturno? Pois bem, aqui está o Capricórnio ou o Saturno. Por uma pena, nunca nada, ou seja, eu não posso dizer rigorosamente que o ermita é exatamente o Capricórnio ou o Saturno, mas há grandes semelhanças. No princípio dos tempos, nos primeiros sábios, astrólogos ou tarólogos, percebiam que havia uma energia muito comum entre o ermita e o Capricórnio. O Capricórnio é um ser solitário. Ou melhor, o Saturno tem a ver com um lado solitário. O ponderar,
O Capricórnio gosta de disciplina. O Capricórnio gosta de refletir, de ver se as coisas dão, se não dão, como é que dão, como é que é a realidade concreta. Aliás, porque Capricórnio tem a ver com terra. Terra é objetividade, terra é realismo, terra é rigor. E, portanto, o ermita tem a ver com isso. Portanto, quando aparece o ermita, é como se o destino nos estivesse a dizer: calma, não é para já. O ermita diz-nos sim, mas não é já. Quando esta carta surge numa tiragem, e depois nesse curso que eu faço num sábado e domingo, eu vou explicar várias técnicas de como tirar o tarô. E vão ver que é extremamente simples. Há pessoas que só com 2 sessões, um sábado e um domingo, mas é uma tarde inteira, são muitas horas. Fazemos um pequeno intervalo, é das 3 às 7 da tarde, normalmente. E, repito, se alguém se quiser inscrever, por favor, ou se inscrevem no meu site, ou no YouTube, ou mandam uma mensagem por Messenger, ou fazem-nos, ou telefonem-nos, porque eu preciso do número mínimo de pessoas, 6, 7 pessoas, e já posso arrancar com um novo curso de tarot. Só depende do número de inscritos, é um preço acessível, já não precisam de comprar livros, não precisam de gastar dinheiro, os textos estão já completamente escritos ao longo, e quem quiser também pode depois obter CDs em áudio, em que depois vai para casa e ouvem aquilo que eu disse na aula. Bom, estava a falar do Capricórnio. O ermita é alguém que vai passo a passo, com uma candeia, descobrindo o seu próprio caminho. Então isto não vos lembra nada? Ora, é exatamente aquilo que faz o Capricórnio. O Capricórnio vai passo a passo, descobrindo o seu caminho. Não digam a um Capricórnio: epá, vamos seguir a aventura. Não, 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 não. O Capricórnio não gosta disso. O Capricórnio gosta de saber com o que é que pode contar. O Capricórnio dá um passo, depois dá outro passo, a menos que seja um falso Capricórnio. E há Capricórnios, se calhar com ascendente Aquário, ou ascendente Leão, ou Carneiro, e assim já não tem estas características. Um Capricórnio típico é uma pessoa prudente, às vezes um bocadinho desconfiada, é verdade. Desconfiada um bocadinho. Prudente, rigorosa, persistente, realista, gosta de ver para querer, gosta de devagar, se vai ao longe. É tipicamente o lema do Capricórnio. E o ermita é exatamente isto. Quando sai o ermita, num jogo de tarô, a resposta é: calma, isto vai se realizar, mas passo a passo. Isto vai durar algum tempo. Ou seja, o sucesso vem daqui a 6 meses, vem daqui a 1 ano, vem daqui a muitos meses. Não é já. Há outras cartas no tarô que dizem: é já, rápido. Olhem, sabem qual é a próxima? A 10. A roda da fortuna. Esta sim. Esta quando aparece num jogo de tarô, diz o quê? É já, é rápido. Vai haver uma mudança para bem e as coisas vão melhorar. Há um desentendimento entre 2 namorados. Ok, então isto quer dizer que vai haver uma espécie de reaproximação. A pessoa teve um problema e está a meio de um problema para resolver. Quando aparece esta carta, o que é que isto quer dizer? Quer dizer, as coisas vão mudar para bem. Portanto, é uma renovação, é uma realização. Não há, pode ser Sol, pode ser Júpiter, digamos, há alguns planetas que têm a ver com esta energia positiva, porque é uma energia de melhoramento, de libertação, de expansão. Portanto, não há especificamente um signo que tenha a ver com esta carta. E eu repito, a roda da fortuna tem a ver com o 10, a casa 10 tem a ver com o meio do céu em astrologia. O meio do céu é a realização. O meio do céu no horóscopo no fundo, esta carta 10. O meio do céu é a nossa capacidade de realizar, de fazer. E esta roda da fortuna é exatamente isto. Diz-nos assim: epá, calma, isto vai mudar para bem. Este ambiente está turvo, mas as coisas vão correr bem. Há uma mudança para bem. Depois vem a 11.
que é o 11? Vemos aqui uma mulher poderosa, com um leão. Ela está a dominar, está a segurar a boca de um leão. E chama-se a força. De algum modo, isto pode ser a força do leão. Os leões têm força. Todos os signos de fogo têm uma capacidade de paixão, de energia. Até pode ser uma energia, não é só espiritual, é física, muscular, a força física, a expansão, a capacidade de vitória, tem a ver com signos de fogo. Pois bem, esta carta tem justamente a ver com essa vitória através da força. Por isso, muitas vezes, quando tiramos, fazemos o tarot e aparece a força, quer dizer que a pessoa tem ímpeto, paixão, força física. Até pode querer dizer atração física. Uma pessoa que tem uma atração física por outra, uma paixão, não é uma coisa espiritual. A força é uma carta material, muscular, corpórea, uma atração fulminante, uma paixão ardente entre duas pessoas, tem muito a ver com esta força. Esta força é uma força muscular, é uma força anímica, é uma força de paixão, mas é uma força carnal. Não é uma força de ternura, não é um amor ternurento, é um amor carnal, visceral, de força, de paixão, de abraços, de beijos, de sensualidade. Ok? Depois vem uma carta muito interessante. Eu digo muito interessante porque, na maior parte dos casos, quando a pessoa ouve falar no enforcado, fica logo, ei pá, mas que coisa tão esquisita. Não é nada enforcado. Isto chama-se o dependurado. Não é, repito, o enforcado. É o dependurado. Porque ele está vivo. Ele está pendurado pelos pés. E está aberto, está com os olhos abertos, não está morto. E está com as mãos presas atrás das costas e está com os pés presos. Agora digam-me lá, na vossa vida não há momentos e mais momentos em que se sentem presos numa situação, num processo social, num casamento, numa profissão, e que há uma limitação, há algo que vos prende os pés, como se vocês não pudessem mexer, não se pudessem mudar, transformar. Ora, é exatamente isto que quer dizer esta carta. Portanto, digamos que representa aqueles momentos em que nós queremos fazer qualquer coisa, mas estamos limitados. Estamos limitados pelo dinheiro, ou pelo amor, ou pela beleza, ou pela doença, ou por qualquer coisa. Há uma situação que nos limita. Por outro lado, a casa 12, a carta 12, de algum modo pode fazer lembrar vagamente os peixes. Os peixes são seres sensíveis e espirituais, acima de tudo. Aliás, eu não exagero, eu digo, os peixes são hipersensíveis. E a carta do dependurado tem a ver com essa sensibilidade. Digamos, o dependurado, ou não é o enforcado, é o dependurado, quando representa aqueles momentos em que nós estamos muito sensíveis, estamos limitados. Mas não quer dizer que essa limitação dure para sempre. Há uma altura em que alguém nos corta aquela corda e a gente tem o mundo aos nossos pés e conseguimos realizar-nos e avançar e ter um grande êxito. Mas esta carta é um aviso de que há uma situação de limitação. Eu posso não ter dinheiro, posso ter a minha conta congelada, posso ter o amor congelado, posso estar preso numa profissão e não poder sair dali e querer ambicionar um mundo mais vasto e não ter capacidade de chegar até lá. Esta carta é exatamente isso. Depois vem outra. Outra muito estranha. Uma carta que faz muito lembrar, as pessoas ficam aterrorizadas, ai a morte. Não. Esta carta realmente é a carta 13, chama-se a carta da morte, mas atenção, porque
a carta da morte não é o fim, não é a morte. É sobretudo a carta de algo que vai começar e que vai acabar. Ou seja, algo que acaba para recomeçar outra situação. E está aí a chegar, daqui a muito pouco tempo, estamos à espera que chegue a todo momento. Uma amiga minha que é, digamos, exímia no tarot e que depois vem conversar convosco também numa outra direto. Vamos combinar um dia para que ela venha falar convosco e se calhar, quem sabe, poder responder às vossas questões, mas relativamente com o tarot, não com a astrologia. Bom, resumindo e concluindo, a carta da morte é qualquer coisa que está para acabar, para recomeçar. Pode ser o fim de uma doença. Acaba a doença morre, mas a pessoa subsiste. Pode ser uma carta de libertação. Pode ser o fim do amor, o fim de um trabalho, mas que muitas vezes não é obrigatoriamente que seja qualquer coisa horrível. Porque pode vir um novo trabalho, um novo amor, um novo casamento. A pessoa ficou viúva, mas se calhar ficou viúva e uns tempos depois vai encontrar o amor da sua vida. Portanto, a carta da morte depende muito da maneira, da ambiência, em como ela sai naquele jogo do tarot. Porque até muitas vezes ela é o indício de qualquer coisa de novo, de diferente. Depois vem a carta 14. É uma carta linda. A carta 14 chama-se a temperança. Quando vocês têm uma amizade por alguém, têm uma cumplicidade com alguém, isto lembra a temperança. Temperança é sentir alguém. Temperança é a vinda de um amigo. Pode ser que ela venha entretanto. Temperança é ter uma cumplicidade com alguém. A temperança é sentir que a outra pessoa está em coordenação connosco. Com certeza que já ouviram falar em sincronias, já ouviram falar em coincidências, já ouviram falar em amizade. Ora, a temperança é exatamente isso. É podermos contar com os amigos, com a ajuda, com a entreajuda. E outra coisa curiosa, nós estamos a usar a internet neste momento. A internet, todas as formas de comunicação, digamos, cibernética, através de satélites, através de telefones, celulares, telemóveis, internet, tudo este mundo novo, este mundo em que as pessoas comunicam. Este mundo, hoje em dia também se fala muito dos anjos e das comunicações com os anjos. Este mundo em que umas pessoas comunicam com outras através de telemóveis, internet, etc, etc. Este mundo é exatamente representado pela temperança. Há milhares de anos que existe a temperança, mas e estas novas tecnologias são situações muito semelhantes. Por isso, portanto, a temperança fala justamente deste mundo novo, desta capacidade nova de comunicar com os outros. Portanto, quando ela surge, é um sinal de que, calma, vai haver cumplicidade, parece-me que ela já chegou, já estou a ouvir ao longe a voz dela, portanto, daqui a pouco chega uma amiga minha e já vamos só esperar um bocadinho e ela já se vai juntar a nós. Vamos só acabar de falar dos 12 arcanos e depois já temos uma pequena conversa com a Vera, que é uma amiga minha que eu prezo muito, já estudámos juntos, ela já foi minha aluna e já a vou apresentar. Bom, estava a dizer que a temperança, no fundo, é uma carta muito interessante, é muito positiva. Ela quer dizer que há uma comunicação entre duas pessoas, uma cumplicidade entre amigos, entre pessoas, uma certa fraternidade, mas não só. A internet, estes chats, estes livros, estes lives, estas maneiras de comunicar hoje em dia têm muito a ver com a temperança. Depois vem a 15. E a 15 é o diabo. Ó diabo. Portanto, é uma carta complicada. É uma carta 15
se eu quisesse relacionar a 14, que é a temperança, eu poderia me lembrar um bocadinho do aquário. Lembram-se como é que os aquarianos comunicam? O aquariano tem a ver com a amizade, com a cumplicidade, com a sincronia, com os acontecimentos, as coincidências. Ora, a temperança tem a ver com isso. Se algum de vós que me está a ouvir é aquário ou ascendente aquário, pois bem, a vossa energia está aqui, digamos, ilustrada. No caso da 15, já não é aquário. O caso da 15 já é, se calhar, um bocadinho escorpião. Ou Plutão, qualquer coisa assim. Porquê? Porque tem a ver com a sexualidade. Ou seja, aqui temos o diabo. Bom, o diabo, dizem que o diabo une as pessoas. Ora, o que é que esta carta representa? Representa o diabo, uma figura, digamos, das trevas, tenebrosa, e que está a juntar, a unir, a atrair duas pessoas. Mas esta atração não é uma atração espiritual. É uma atração física, é um domínio, é a sexualidade. Pode ser, digamos, uma pessoa que exerce um poder sobre outra, uma pessoa que faz feitiços e domina a outra. Isto tem a ver com o diabo. Portanto, uma pessoa que domina as outras através do terror, através do terrorismo, através do medo. Se não fizeres isto, eu mando-te não sei quê. Se não obedeceres, eu tiro-te o ordenado. Eu vou dizer à tua mãe. Se não me fizeres isto, eu não sei quê. Se não dormires comigo, eu vou fazer uma carta anónima. Todas estas atitudes têm a ver com o diabo. É pela sombra querer dominar os outros. E não quer dizer que os escorpiões sejam assim, nada disso. Mas há alguns escorpiõezinhos que gostam também de fazer isto. Que gostam de dominar os outros, dizer, se não fizeres isto, eu também não sei o quê. Portanto, mas sobretudo há um planeta, que é o planeta Plutão, aliás, foi o planeta da aula de hoje. O Plutão é que tem a ver com esta carta do diabo. O planeta Plutão é querer dominar. Um Plutão negativo, porque nós podemos ter um Plutão excelente, cheio de trígonos e sextis e muito bem colocado no nosso horóscopo, ou podemos ter o Plutão. Reparem, nesta carta astral, o Plutão está aqui. Portanto, isto é um Plutão que está em Capricórnio, etc. E nós, através da astrologia, analisamos o Plutão. E o Plutão pode ser um Plutão mais harmonioso, ou pode ser um Plutão complicado. Um Plutão pode ser um santo ou um feiticeiro. Ou seja, um bruxo, um assassino, um criminoso ou um santo, conforme o Plutão. E no vosso caso, se calhar, muitos de vós são mais santos, outros menos santos, de acordo com o Plutão. E esta carta, o diabo, tem justamente a ver com essa força tenebrosa. Quando uma pessoa recebe telefonemas anónimos, perseguições, violações, prepotências, quando há alguém a querer dominar-nos, quando há alguém a dizer, assina isto, senão eu vou fazer e vou dizer à tua mulher e vou dizer ao teu chefe, eu estou a exercer poder, prepotência em relação a essa pessoa. Ora, esta carta do diabo é exatamente isto. Quando ela sai num jogo, eu faço um jogo de tarô, e se sai o diabo, quer dizer que há alguém ou uma situação que nos está a querer aprisionar ou dominar. Ou então pode ser uma relação ilegal, uma relação ilegítima, um adultério, uma relação secreta, uma relação tenebrosa, das tenebras. E as tenebras é justamente quem é que é o príncipe das trevas. Quem é o príncipe das tenebras? É justamente o diabo. Portanto, e ele, agora vamos acabar com ele não se vai embora, mas vai ficar aqui arrumadinho, e vamos para outra carta. Vamos quase acabar. Depois já vamos falar com uma senhora que a vida dela é praticamente o tarô. Esta é a carta 16. É talvez a carta mais difícil do tarô. Ela anuncia quase sempre desgraças, problemas, dificuldades,
divórcios, lutas, conflitos, fogos, sismos. Aliás, reparem, a própria carta é elucidativa. É uma torre, chama-se a Torre da Destruição, faz lembrar as Torres Gêmeas. É a Torre da Destruição, em que parece que há um raio, um fogo, que atinge a torre e as pessoas atiram-se das janelas, atiram-se da torre para baixo. Faz lembrar muito aquilo que se passou em 2001, uma espécie de estrebuchar da humanidade. Portanto, é uma carta difícil. É uma carta que se chama a carta Torre da Destruição e tem muito a ver com uma história bíblica que tem a ver com a Torre de Babel. A Torre de Babel, supostamente, era uma torre que os homens ambiciosos do passado tinham construído para tentar subir aos céus. Ou como se fosse desafiar os deuses, chegar à terra dos deuses. É quando os homens querem, que são pequeninos, que somos à escala humana, mas temos uma ambição desmedida de querer chegar aos céus. Ora, esta ambição desmedida, o que é que às vezes dá? Dá isto. Dá queda, dá torres, dá assaltos, dá fogos, dá terremotos, dá sismos. Ou seja, quando no tarot, numa resposta a uma pergunta que a pessoa nos põe, calha a casa, portanto, a Torre da Destruição, é muito mau sinal. Quer dizer que há qualquer coisa que está a estrebuchar. Uma ruptura, uma tensão, uma luta, um poder, um terremoto, uma destruição, uma casa. Pronto, há uma ruína financeira, uma disputa, uma luta. Há qualquer coisa que se aproxima. Ora bem, como a aula de hoje, não é a aula de hoje, a conversa de hoje, tinha a ver com a relação entre a astrologia e o tarot, há uma carta, ou aliás, dois astros que juntos lembram a Torre da Destruição. É o pior de Plutão e o pior de Urano. Urano é os céus. Urano é os relâmpagos, os trovões. E Plutão é a destruição. E o que vemos aqui é justamente isso. O trovão, o Urano e o Plutão. Portanto, digamos, é uma mistura complicadíssima que leva à destruição. Portanto, esta é a pior carta de tarot, não há pior, e quase sempre, em 80% dos casos, quando ela aparece num jogo, é sinal de que ou a pessoa já está a sair da crise e ainda vai conseguir dar a volta, mas na maior parte dos casos é o anúncio de um divórcio, de um problema, de dificuldades a todos os níveis. Portanto, a ideia hoje era fazer uma conversa entre tarot e uma relação entre tarot e astrologia. De algum modo, Plutão, Urano, confusões entre Plutão e Urano têm a ver com esta carta. Esta é muito simples. Esta é a estrela. Ora, a estrela é uma carta mais espiritual, de esperança. É uma carta que não é material. Material é terra, e esta carta não tem a ver com a terra. Terra, a esperança, a estrela, o 17, é ter esperança num objetivo. Portanto, pode ser um anjo, uma estrela, um apoio, uma esperança, um sonho. Pode ser melhor ou pior, mas é a exaltação de uma ideia, de um processo. O Neptuno, muitas vezes na astrologia, tem este papel. Neptuno é o Deus que nos dá ideal, um certo idealismo, uma certa esperança, vou conseguir aquilo, generosidade, bondade, simpatia, tem a ver com esta carta e tem a ver justamente com o Neptuno. Quanto a esta, não temos dúvida nenhuma. Só que esta carta levanta muitas dúvidas. É a Lua, e por isso tem a ver com a Lua, na astrologia. Mas grande parte dos tarólogos, e reparem, ainda não disse isto é importante, se na astrologia os planetas são sempre os mesmos, Sol, Lua, Mercúrio, e cada um, o Sol é a vida, a Lua é a noite, o Mercúrio é a comunicação, Vênus é o amor, se cada planeta é exatamente aquela área de vida e cada um representa determinada parte da nossa existência, no tarot as coisas são um pouco mais difusas. Ou seja, há tarólogos que interpretam a Lua, a
carta da Lua como uma coisa, pronto, espera, vais conseguir, calma, interioridade, que tem a ver com a Lua da astrologia, mas outros tarólogos, depende das escolas do tarô. Para alguns tarólogos a Lua é uma coisa sombria, é a noite, é o pessimismo, o abandono, o isolamento. Mas aqui para mim e para a minha experiência, a carta da Lua, reparem, tem mesmo a ver com a Lua. Olha o que é que está aqui a fazer. O que é que está aqui a sair das águas? Olha, é um caranguejo. O que é que está aqui? É a própria Lua. Portanto, eu não posso... Agora, se ela sai ao pé de cartas negativas, ela vai absorver as energias negativas. Agora, eu não posso dizer só por si que a Lua, isto é uma carta má, é uma carta de pessimismo. Não. É uma carta de expectativa. A Lua tem a ver com a noite, tem a ver com a casa, com a intimidade, etc, etc. Portanto, a Lua é um estado de receptividade. Depois da Lua, estamos quase a acabar. Depois vem o Sol. Bom, aqui também não temos dúvida nenhuma. O Sol, as crianças, a criatividade, o calor, a luz, o dia, é o Leão, é o Sol. Portanto, esta carta aparece quando qualquer coisa vai nascer. Vai ficar à luz do dia, vai ficar visível, a criatividade, os filhos, os amores, o entusiasmo, o fogo, a iniciativa tem a ver com esta carta. Portanto, quando ela calha, quando ela aparece no jogo, é certo e sabido que, por princípio, é preciso analisar o resto, mas por princípio há uma vitória. Bom, depois disto vem a 20, estamos quase a acabar, elas são 22. A carta 20 é o julgamento final, digamos, também é uma cena bíblica. A Bíblia fala no julgamento final, que é a altura em que os mortos vão ressuscitar para ver as melhores almas e as almas boas e as almas más. E vem um anjo com a trombeta. Isto é muito falado no Apocalipse, na Bíblia. E, portanto, no Apocalipse, a anunciar o fim dos tempos. Ora bem, a relação que eu posso estabelecer entre esta carta e a astrologia tem muito a ver com o Urano. O Urano é a trombeta, o Urano é os céus. Há aqui um anjo. Os céus, os anjos em astrologia têm a ver com o Aquário. Aquário tem a ver com o Urano. O Urano tem a ver com a casa 11. E este julgamento, de algum modo, é a libertação também. O espaço, a libertação, o universo e, de algum modo, o julgamento pode ser também uma forma de libertação. Depois disso vem a 21. A carta melhor do tarot. Isto é êxito em todos os lados. É bonita, rica, inteligente, se é uma mulher. Inteligente, rica, de boas famílias, tudo. Tem todos os predicados. Se é um homem, igual também. Portanto, esta carta representa êxito absoluto. E é uma carta muito ligada à astrologia, porque é a da plena realização material, espiritual, saúde. É boa em todas as áreas. Quando calha o mundo... isto quer dizer que a gente vai ganhar qualquer coisa. E, portanto, eu estou a fazer isto hoje de uma maneira muito singela, porque, no fundo, para vos explicar que aprender tarot é um bocadinho mais simples, mais fácil, mas também mais intuitivo, depende mais da intuição do que aprender astrologia. Eu, por exemplo, dou cursos de astrologia em 2 ou 3 anos. E os cursos de tarot duram um fim de semana, um sábado e um domingo. Depois há um outro nível para aprofundar os conhecimentos, outro sábado e domingo, e com poucas horas, mas também são aulas longas, não é aulas de 1 hora nem 2, são uma tarde inteira, e portanto 2 tardes inteiras, e consigo transmitir de uma maneira muito sintética como é que nós trabalhamos com o tarot e como é que se pode obter respostas. Ao fim de 2 dias, a pessoa já pode treinar, ir para casa e começar a treinar, e já tenho feito isto nos meus cursos de tarot. Em 2 dias as pessoas começam logo a perceber. Agora, tem que ter intuição, sensitividade, sensibilidade, curiosidade. Não se esqueça, ainda antes de passar agora a palavra à Vera, que está quase a chegar, é assim, se gostam de tarot, se gostam da astrologia, façam like, chamem aos vossos amigos, partilhem, porque há imensa gente que desconfia do tarot.
Diz, essas coisas, mais complicado, a astrologia é uma coisa mais científica, é mais matemática, o planeta e tal, e coisa é mais simples de perceber. Bom, acredita em mim, eu estudo tarot e astrologia praticamente há mais de 40 anos, qualquer uma delas, e ambas são formas válidas de obter respostas, de fazer até uma autoanálise, de fazer uma espécie de limpeza interior, de fazer uma certa reflexão sobre a nossa existência. E, bom, podemos fazer isso de uma maneira mais rigorosa, digamos, mais cerebral, mais mental, mais dedutiva, e aí podemos usar a astrologia, ou podemos fazer isto de uma maneira mais intuitiva, mais sensitiva, digamos, mais inspirada, e aí podemos usar o tarot. Portanto, isto depende muito das pessoas. Há pessoas que se sentem mais vocacionadas e mais, digamos, atraídas pelo tarot. Outras dizem, eu gosto muito da astrologia, mas é mais complexa. Também não é verdade. Como vocês têm estado a ver nestes diretos que nós temos estado aqui a fazer no Selfie Astral, as coisas são mais simples. É preciso simplificá-las, não é enchê-las de significados ocultos, etc, etc. Bom, depois da 21, que é a carta da vitória plena, vem a última carta de tarot. A última carta é o louco, nem tem número. As outras tinham 1, 2, 3, 4. Aqui não há. Portanto, quer dizer que é a carta 0 ou a carta 22. E a carta 0 ou 22, que é o louco, exprime aquele sentimento que muitas vezes nós temos na vida, que é, olha, eu não sei para onde é que é de ir. Nem sei o que é de fazer. Olha, estou baralhado, não sei se ir para a esquerda, se ir para a direita, ou daquelas pessoas que nós conhecemos que estão um bocadinho com os pés na lua, com a cabeça na lua, que não sabem o que fazem, que estão inconscientes, que estão confusas, desorientadas, que não sabem, que precisam de um guia, precisam de uma consulta, precisam de uma orientação. E esta carta avisa justamente isso. Avisa de que é preciso encontrar um caminho. Porquê? Porque esta carta, o louco, é um vagabundo, uma pessoa que vai não tem nem eira nem beira, vai com uma mochilinha às costas, com a alcova, vem um cão a querer morder-lhe. Portanto, há aqui uma espécie de sensação de perda, de confusão, de não se saber por onde é que vamos. E isto, quando aparece esta carta no jogo, isto quer dizer justamente isso. A pessoa está desorientada, está confusa. Muitas vezes, quando a pessoa que vem ter connosco, por exemplo, é a mãe ou o pai ou uma amiga de alguém, que pode não estar presente, isto nós podemos dizer a essa pessoa, olha, essa pessoa ou essa situação está desorientada, não é uma época boa, é uma época confusa, a pessoa está com os pés na terra. Por isso, em termos de astrologia, esta carta podia ser uma pessoa que está lunática, que está lunar. E quando a gente diz lunática é que está um bocadinho noutra realidade. Está absorta da realidade, está longe da realidade. Portanto, pode ser Neptuno. Neptuno também tem a ver com um lado excessivamente idealista, ou com a Lua, ou que está com as luas, ou que está com as mudanças de humor. Uma pessoa que é imprevisível, ela é, digamos, representada pelo louco. Ora bem, chegamos ao fim vou só dizer uma boa noite à Lucinda, à Dulce, ao Baltazar, ao Lolo, ao Domingos, mais uma vez, já não é a primeira vez que a gente se encontra, a Isabel Faria, a Júlia Lourenço, Furtado Fátima, Baltazar, Vanduque, Léo, que gira um nome fora de vulgar, Maria Guedes, Júlia Lourenço, obrigado. Manuela Luís, muito obrigado pelas suas palavras, pelo seu comentário. Florina, Lúcia, Cristina, que é Peixes, Capricórnio. Por exemplo, Rosária. A Rosária é Capricórnio. Tinha um bocadinho a ver com aquilo que eu disse do ermita. A Sofia Vilas Boas tem um bocadinho a ver com aquilo que eu disse, o lado idealista também do dependurado. O caranguejo, a Lina. Bom, o caranguejo às vezes tem umas tenazes que aquilo aperta e não larga. Portanto, há um lado da relação com a casa, com o lar,
o lar é a quarta casa, o imperador é a quarta casa. Não é bem a mesma coisa, mas a lua, a carta da lua, às vezes tem a ver com o caranguejo. Pois há imensos... Olha, touro é terra, terra pode ser um bocadinho o tal imperador, Madalena Rodrigues, outra vez o Baltazar, Lina, Dionísia, boa noite, Fátima, Gracinda, Amália, Patrícia, Escorpião, uma Lisete Virgem, uma Arruda, se calhar, Capricórnio, Anabela Escorpião, Vera, etc, etc, Vera Couto, boa noite a todos. Hoje, infelizmente, olha a Vera Leal, olha que giro, ela segue-me imenso no YouTube. Olá, Vera. Olá, não, Zé Leal, olá. E a gente fala muito de coisas de estética e de arte, etc, etc, porque temos gostos comuns. Bom, olá, Flor Bela, Maria João, Isaura, Celeste, Zulmira. Olha, a Zulmira está cá hoje. Boa noite, Zulmira. É tão raro a gente ver-se, pá. A gente vê-se quase todas as semanas. Vê-se não, você vê-me. Eu vejo a sua carinha ali, que é linda. Mas pronto, já sei que é gêmeos, que o seu namorado ou namorada... Não, o seu marido é caranguejo. Eu lembro-me disso tudo. Loló, outra vez... O que diz o tarô é verdade? Pergunta-me a Zulmira. Claro que sim. Eu acredito há 40 anos em astrologia e faço tarô há 40 anos. E eu estou aqui justamente, Zulmira, para explicar porque é que há uma verdade. Há um início, há uma base de verdade. Tanto no tarô como na astrologia. Agora, atenção! Há muita gente, é que para se fazer astrologia tem que se fazer cálculos e ser bastante rigoroso. E há muita gente que faz tarô de uma maneira às vezes muito confusa, usa e abusa, e dá maus conselhos, e influencia as pessoas, e quase que faz bruxaria e feitiçaria com tarô, e temos que ter muito cuidado. Enquanto que na astrologia as coisas 2 e 2 são 4, no tarô há pessoas, às vezes mal intencionadas, e que usam e abusam das pessoas. Não quer dizer mal, obviamente, cada um está na sua, e Deus sabe tudo, e os que fazem coisas negativas vão, mais tarde ou mais cedo, no fundo, limpar essa energia, mas no tarô há muito mais confusão. Porquê? Porque a gente não tem maneira de verificar logo. Tem mais a ver com a intuição, com a sensibilidade, com a inspiração. Por isso, é só isso. Agora a Zulmira pergunta, quando nos deitam as cartas é fiável? Vejo tanta gente a deitar cartas. Sabe o que é? É que para deitar cartas é mais simples e mais fácil. Essa pergunta eu já vou colocá-la à Vera, que já está aqui ao pé de nós. Porque é que há tanta gente a deitar cartas? Isto é uma pergunta que lhe vou pôr. Porque é que há tanta gente? Os vídeos do YouTube são de acreditar. Ora bem, alguns, é como tudo na vida. Há bons médicos, maus médicos. Há bons astrólogos, maus astrólogos. Há bons canalizadores e há aqueles canalizadores que vão nos arranjar o esquentador e uma semana depois ele está a arrebentar outra vez. Portanto, há bons e maus profissionais em todas as atividades. Bom, agora, a partir de agora, eu vou dar a palavra à Vera. Vou pedir-lhe para ela se sentar. Olá, Vera, olá. Querida, bem-vinda. Bem-vinda. Beijinhos. Quer-se sentar aqui, se faz favor? Pode-se sentar aqui, exatamente. Está bem a imagem? Estamos mais para cá? Pronto, vamos ficar juntinhos. Pronto, é assim. A Vera é uma taróloga, faz essencialmente tarô, dá cursos de tarô? Dá cursos de tarô. A duração de 7 meses. 7 meses, porque reparem, eu há bocado dizia que faço mini cursos de tarô de uma maneira muito sintética, porque eu sou astrólogo, uso o tarô para tirar às vezes algumas dúvidas e uso o tarô para como? Quando às vezes uma pessoa vem, não tem hora de nascimento, tem uma questão, eu sei o dia de nascimento, mas não sei a hora de nascimento, não sei o ascendente. Eu uso o tarô, tiro as cartas e às vezes surge-me uma intuição, uma sensação, uma predisposição e acabo por tirar essa dúvida através do tarô. Bom, portanto, são compatíveis, são saberes compatíveis, antigos e, portanto, é assim, os cursos da Vera duram quanto? 7 meses? 7 meses. Portanto, as coisas são estudadas porque aquilo que eu fiz, eu dei 30 segundos a cada carta
Bom, também nos meus cursos não é assim tão rápido. Nos meus cursos eu estou aqui bastante tempo a falar de cada uma das cartas e conta com os arcanos maiores e menores. E muitas aulas práticas. Pronto, e muitas aulas Há uma práticas, ou componente seja, forte de aulas práticas. pronto, Eu acho ou que é seja, essencial. eu hoje só falei dos arcanos maiores, que são 22, porque senão nunca mais acabava. Depois há os 56 arcanos menores do tarot. Portanto, isto é uma sabedoria que, se estudada a sério, pode levar 1 ano, 2 anos, 3 anos, até que a pessoa se sinta à vontade para poder fazer um trabalho bem feito. Ora bem, mas agora vou pedir-vos, se quiserem, fazer perguntas à Vera, como é que funciona o tarot, como é que... Vamos lá, a fiabilidade. Eu, Paulo, antes de tudo, queria desmistificar, não é desmistificar, queria esclarecer aqui uma coisa que o Paulo disse. Eu percebi o que é que ele quis dizer, mas a mim caiu-me que nem uma bomba. Não se consegue fazer magia negra com o tarot. Pois, a questão... Mas não disse isso. Eu disse é que o diabo, às vezes, a carta do diabo, pode representar que é como que uma espécie de magia, ou que estamos envolvidos numa situação que pode parecer de magia. Não se pode fazer magia negra com tarot. Nem magia negra, nem branca, nem branca, não há magia. Nenhuma. É verdade. Porque é um oráculo, não é? E há, de facto, algumas... E o que é um oráculo? Ok, o oráculo... Um oráculo é uma forma, eu chamo romanticamente, uma forma de comunicarmos com os deuses. Mas podemos complicar um bocadinho isto, usando uma terminologia mais mental, podemos falar nos arquétipos. Mas eu gosto mesmo é dizer que um oráculo, seja a astrologia, o tarot, as runas, as borras do café, são tudo formas da pessoa comunicar com o inconsciente. Exatamente. Ora, okay. Ou com a sabedoria, ou com os deuses, exatamente. Com o lado de lá. E para os mais técnicos é uma maneira de nós comunicarmos com o inconsciente. Para os mais mentais. Sim, sim, sim. A astrologia e o tarot complementam-se, como o Paulo disse, muito bem, porque a astrologia tem a ver com o ser e o tarot tem a ver com o estar. São duas coisas distintas que se complementam maravilhosamente. E, de facto, há algumas pessoas que entram um bocadinho em guerra, porque a astrologia é mais fiável, porque o tarot é menos... São, de facto, duas formas de comunicar diferentes. Portanto, não há uma que seja melhor que a outra, elas são complementares. Aquilo que eu disse aqui antes da Vera chegar é que para fazer tarot temos que ter intuição e temos que ter abnegação. Mas temos que ter uma alma. Também, mas também tem que ser estudado. Obviamente. Não, mas temos que ter um dom, uma sensibilidade especial. Ora, temos que estudar, obviamente. Temos que estudar. Até para tocar piano a gente tem que estudar, para cantar tem que estudar. Portanto, todas as técnicas e as artes e as filosofias temos que estudar. Agora, o que eu dizia é que se há algo diferente é que a astrologia é mais dedutiva. 2 mais 2, o Mercúrio mais os Gêmeos, sim. O tarot, se uma pessoa está mal disposta, se está mal consigo, não consegue fazer bem o tarot. Aliás, não deve fazer. Não deve fazer. Isso às vezes as pessoas não percebem muito bem, mas quando eu cancelo uma consulta é porque eu não me sinto bem. E então, eu não estaria sequer a ser honesta. E às vezes as pessoas não conseguem compreender isso, mas eu não estaria a ser honesta. E, portanto, gostava de esclarecer que, de facto, não se pode fazer mal com o tarot, nunca na vida. O que nós temos de ter cuidado, e isso eu chamo sempre muita atenção, temos de ter cuidado com as pessoas que consultamos. As pessoas que fazem trabalhinhos... Sim. Se bem me entendem, vão arranjar maneira de fazer trabalhinhos. E para elas próprias mais tarde. Portanto, e para as pessoas. Vão arranjar coisas onde não existem, vão prometer coisas que se calhar não vão funcionar. Houve uma vez... Tem que ter muito cuidado. Eu sou mercuriana como o Paulo e sou muito direta. E eu sou muito curiosa e eu estudo todas as religiões. Houve uma altura em que me interessei pelas religiões afro-brasileiras. E, mais uma vez, nas religiões de matriz africana, há pessoas boas e há pessoas menos boas. Mas tive uma vez uma conversa com o pai de santo que me disse isto. Ele queria fazer um género de uma parceria. E eu não dei parceria nenhuma. E ele dizia, sabe como é que eu às vezes faço? Eu pergunto ao oráculo se aquilo vai acontecer. Por exemplo, coisas de amor. Ai, o Paulo fica tão chocado. Pergunto ao oráculo se aquela pessoa vai regressar. Se o oráculo disser que sim, então eu digo à pessoa que vou fazer um trabalho para puxar a pessoa. Ui, ai que horror. Repara, isto é um exemplo... Foi dito a mim.
Reparem, e há bocado eu dizia que há maus canalizadores, isto é um mau espiritualista. Ou seja, É uma há coisa pessoas que possível. nos vêm arranjar a televisão e tiram lá uma coisinha, um Exato. fiozinho, Exato, para 15 exatamente. dias depois a televisão, ou o quadro, ou o cano, Sim, ou sim, o carro, sim, sim. a gente há oficinas que a gente vai pôr lá o carro, Exato, e um exato. ano depois, ou 6 meses depois, ele estoura. Isto são os Isto é maus muito profissionais. grave. Isto é muito, É muito gravíssimo. Bom, é grave, mas cá se fazem. grave. Sim, sim. Cá se Isso fazem. o karma Isso toma conta do assunto. eu também acredito que uma pessoa que trabalha em prol de si próprio ou de uma base unicamente materialista ou para dominar os outros, Claro. está a usar o diabo do tarot Sim, e mais sim. tarde ou mais cedo pela lei A de roda retorno. gira. Exatamente. Eu queria fazer um desafio ao Paulo. Eu rio-me imenso aqui com a sua abertura e com a. Sim. De facto, é divertido, é mercuriano o nosso Paulo. Sim. Eu queria fazer um desafio, Paulo. Um dia fazermos isto os dois. Fazer o quê? Fazer a jornada do herói. O que é isso? A jornada do herói É do fazer zero esta. louco. Ah, Do louco ao mundo. fazer esta travessia pelos Sim. 22 Eu fica proponho É uma fazermos questão isso, porque de- são duas linguagens. Eu concordo com quase tudo aquilo que o Paulo disse, Uhum. porque o Paulo realmente é um estudioso, mas depois gostava de meter mais uns pozinhos. Ah, não, à vontade. Aliás, é assim. Não é preciso meter mais uns pozinhos, é uns pozões. Porquê? É assim. Segundo está combinado, confirma-se. Sim, amanhã. Confinámos com a Sim, Cátia. sim, sim. É assim, amanhã às 9 da E noite, meia. 9h30 da noite, Sim. a Vera vai fazer um direto só a falar do tarot. E Exatamente. depois, mais tarde, a gente combina aí, faz Fazemos aí uns os dois. bolos Sim, especiais e misturamos um bocadinho da astrologia. Porque reparem, são compatíveis, são de fiar. Agora, depende das pessoas. Exatamente. Reparem, as pessoas quando vão a um médico, hoje em dia temos um médico de família, temos que acreditar nele, mas é assim, aqui há uns anos atrás, a pessoa diz, epá, eu tenho um problema assim, aquele é bom oftalmologista, olha, a tua mãe já lá foi. Como é que... Porque é assim, de antes, na geração dos nossos pais e dos nossos avós, ninguém ia ao médico sem perguntar, olha, o que é que achas daquilo? Exatamente. Ainda hoje, se a gente chama um eletricista ou um canalizador, eu pelo menos tenho esse hábito. Dizer, olha, mas ele é bom, não é bom, é um vigarista, é um homem sério, é um honesto. Ora bem, devemos fazer rigorosamente a mesma coisa com astrólogos, tarólogos, videntes, etc. Porquê? Pesquisem no Porque Google. estamos num mundo Sim. muito confuso. Muito Aqui eu gostava de andar um bocadinho para trás, porque eu não sei se vou conseguir, vou pedir aqui a um dos meus assistentes de realização, só para ver as perguntas que me estavam a fazer, porque algumas delas a Vera vai poder responder. Amanhã. Não, até hoje. Ou até hoje, Não, se as quiserem. pessoas que já puseram ali, Ok, algumas ok. perguntavam, pode-se ver o futuro através do tarot? E a Vera vai responder sim ou não, de uma maneira muito simpática, porque isto hoje é no fundo, a minha missão aqui eu estou a fazer o selfie astral e, digamos, gostava de explicar que existe outro mundo para além da astrologia, é o mundo do tarot. É fiável. Eu faço tarot há 40 e tal anos. E, portanto, como? Não dá para voltar atrás. Bom, é sempre bom ouvir a Vera Xavier, diz a Maria Não. Laneira. Uau! Admiro o seu trabalho, excelente dupla. Maria de Lourdes Vieira, o tarot é complexo, é preciso complexo. muito estudo. É verdade. É isso que eu digo. E não é, repare. Isto é a minha opinião, é o seguinte. Eu tenho uma capacidade de síntese muito grande. E eu primeiro começava a fazer cursos de tarot que duravam 6, 7 semanas. Depois comecei a perceber que as pessoas não tinham tempo, porque a vida é cada vez mais agitada e as pessoas nem sempre têm muita disponibilidade. E depois comecei a juntar, em vez de fazer de 6, 7 semanas, comecei a fazer em 3 semanas, mas com o dobro das horas. E, portanto, a encurtar no tempo e com o mesmo número de horas de trabalho. No fundo, os cursos eram tão intensos como os anteriores, mas conseguia conciliar, mais condensados. E em vez de fazer uma vez por semana, já fazia 2 vezes por semana, mais horas, e ia condensando. E a pouco e pouco fui condensando, e em 40 anos consigo
não consigo fazer em 2 fins de semana. Isto é só os primeiros É uma passos. abordagem. É uma pequena abordagem para quem não Sim, sabe sim. nada. E que quem queira, pelo menos, saber tirar uma resposta, uma pergunta, etc. E repito, depois vou falar com a Vera, mas eu estou, neste momento, com um curso aberto de tarot. As pessoas podem se inscrever, basta que escrevam no Messenger, no YouTube, mandarem uma mensagem no Facebook, no Selfie, etc. Dizer, olha, eu estava interessado ou interessado. Não precisam de fazer uma mensagem direta, fazem uma mensagem direta pessoal com o vosso nome, o vosso número de telefone, e assim que eu tiver um número mínimo de pessoas, de participantes, abram um curso e experimentam. E depois veem se gostam. E depois dizem, epá, o tarô é uma coisa espetacular. Vão para o curso da Vera e ainda vão aprender mais e desenvolver. Portanto, pode ser uma via, porque aquilo que eu vou dizer não é com certeza contrário àquilo que ela vai dizer, porque a nossa perspectiva é realmente... Clássica, a Vera teve aulas perspectiva... comigo quando? De astrologia. De astrologia. Sim, sim. Portanto, cá está uma taróloga que aprendeu astrologia e, portanto, que vamos lá, há uma maneira de fazer este casamento, porque há uma simbologia muito próxima e quem sabe da astrologia aprende tarô mais rapidamente e quem gosta de tarô aprende a astrologia com mais facilidade. Eu digo sempre, nos inícios dos cursos, eu desmistifico sempre aqui um bocadinho esta guerra que alguns astrólogos têm em relação ao tarô. Há alguns astrólogos que... Eu não tenho. Exato, eu já tive uma entrevista em que a pessoa era astróloga, era astróloga e tentou ali um bocadinho desvalorizar o tarô. É uma coisa feia, já é feio. E é limitador, porque quer dizer, é a mesma coisa que um violinista dizer que o pianista é que é bom ou é mau. Exatamente. Portanto, de facto, e aquilo que eu respondo é que os grandes astrólogos do nosso país, nomeadamente o Paulo, a Maria Flávia Monsaraz, o Luís Resina, todos eles sabem de tarô. Todos eles. Portanto, não abram guerras onde não existem, não faz sentido nenhum, são complementares. E portanto, não faz qualquer... A Liliana, peço desculpa, a Liliana Martins está-me a perguntar, é possível ver saúde no tarô? É possível, É possível. É. Pronto. Nós não somos médicos, os tarólogos não são médicos, mas podem ver perspectivas e depois encaminhar para o médico. Eu não faço diagnósticos. Há quem se atreva a fazer isso. Eu também não faço diagnósticos. Posso perceber se a pessoa está mais ou menos vulnerável e depois mandar para o especialista ou para o médico clínica geral. Agora, não é possível ver? Sim, senhor. Eu adoro o seu trabalho. Vera Xavier, excelente. Mais Paulo Cardoso, grandes mestres. Olha, ainda bem, muito obrigado. Silvina. Adoro o tarô e já tenho um curso. A Joana Batista, um curso inicial, mas ainda tenho pouco conhecimento. Ainda não me sinto muito à vontade. No tarô e tudo se liga. Ou seja, é muito engraçado porque lento. Eu fiz o contrário do Paulo. Eu comecei com cursos de 3 meses e depois percebi que as pessoas não saíam preparadas. Porque foi um bocadinho o que me aconteceu a mim. Eu não estou a dizer que no fim de semana estavam preparadas. Sim, não é isso. Estou a dizer é que eu ensino aquela essência, a síntese, e depois a pessoa vai ver livros, vai a outros cursos, vai desenvolver, se sentir vocação. Porque para o tarô, mais de para a astrologia, é preciso ter um sexto sentido. Bom, também eu comecei ao contrário, depois percebi que... A Silvina está-me a perguntar se a Vera dá consultas. Dou, sim, senhora, claro. Tem Facebook? Tenho Facebook, Vera Xavier Oficial. Sim. Pronto, Vera Xavier Oficial, dá consultas e podem... Sim, amanhã todos os dados todos que quiserem. Amanhã, a esta hora, às 9h30, a Vera vai fazer um direto e vai responder às vossas perguntas e dar as coordenadas, se for necessário. Sim. Olá, Sousa, Ana Sousa, obrigado. Adelaide Cardoso diz-nos que é balança. Sabe que eu olha, o Pedro diz que estou a aprender tarô e adoro. Ainda bem, aí está. Eu comecei, mas ouçam, eu sou um bocado desconfiado, eu sou mais ou menos para a área da química, das matemáticas e, portanto, eu no início desconfiei da astrologia. Mas como é que isto pode funcionar? Mas depois rendi-me à evidência. E depois logo a seguir diz, já agora vou experimentar o tarô. E o nosso amigo, Fernando Pessoa, que era um excelente astrólogo, a certa altura, brilhante astrólogo, porque é um gênio. Bom, mas isto não há muitos. Isto já é geminiano. Pronto, é um geminiano e um gênio.
E, portanto, ele também experimentou o tarot, fez imensa cartomancia, que é um bocadinho diferente, mas fica para outra conversa, se a Vera quiser fazer essa conversa convosco. Portanto, ou seja, isto só para vos dizer o quê? Para vos dizer que, já não me lembro o que era, Eu estava a estudar astrologia e adorava. Portanto, é bom, tarot e adorava, ainda bem, porque bem estudado, bem feito. Agora, uma coisa eu já o disse aqui antes da Vera chegar, para estas práticas é preciso amor. É preciso gostar, humildade e gostar dos outros. E estar aberto para ajudar os outros. Porque se é só o bolso ou o dinheiro, as coisas não valem. Porque é como tudo. As pessoas que fazem só por uma questão material, às vezes perdem o dom. Perdem o talento. Sim. Porque agora quem faz aquilo só para comprar um carro ou para não sei o quê... Só para enriquecer. À custa do desespero de algumas pessoas. Exatamente. Que é isso que me custa muito. Porque há pessoas que no desespero vão à procura deste e daquele e do outro e depois percebem que são enganadíssimas, não é? E que há coisas do arco da velha. Eu lembro uma vez uma consulente que saiu da minha consulta e que não gostou das minhas respostas. O que é que ela fez? Foi consultar um bruxo. E ela ligou-me em pânico, a dizer: Vera, saí agora do consultório de um senhor qualquer africano e eu não sei o que é que se passou, mas eu passei um cheque de um valor que eu nem sequer tenho no banco. Imagine estas manipulações. Já é mau sinal. Quando nos pedem quantias absurdas, isto já é uma forma de manipulação. Já vos chamei a atenção há meia hora atrás. Vejam, portanto, ouçam aquilo que eu disse sobre esse assunto. Não tinha sequer esse dinheiro no banco. Portanto, imaginem a manipulação. Não, e como é que ela conseguiu ser levada, digamos, a passar, para além? Isto Boa Verinha, a minha mestre de tarot, Dora Sofia, sabes quem é? Eu sei, minha linda. Geniana também. Mais na astrologia. A Joana diz uma coisa bonita, simpática, desde que percebeu o seu signo ascendente, percebeu melhor como é que funciona a sua astrologia, obviamente, porque o ascendente é extremamente interessante. Estava a dizer escorpião porque há aqui a Jardins que fala de escorpião. Nunca percebi, eu não me identifico como virginiana. Eu tive que estudar astrologia para perceber... Qual é o seu signo? Virgem. E o ascendente? Virgem. Incrível. Eu tenho um stélio em Virgem. Pronto, mas de qualquer forma deve haver, se calhar, outra força, um planeta ao meio do céu. Eu não sou um bocadinho crítica, tenho um bocadinho a mania que faço as coisas bem, porque tento pelo menos, não é? E há algumas características que eu não me identificava com o signo de Virgem. Tipo, a minha mãe enganou-se. Não é? Eu lá na maternidade. Pode ser por causa da hora. Pode ser, às vezes a hora não está correta. Quem me acertou a hora de nascimento, Paulo, foi o Luís Resina. Pronto, mas há possibilidade, já uma vez vos disse isto aqui, um bom astrólogo tem técnicas e capacidade de corrigir a hora de nascimento. Exatamente. Vai dizer assim, casou-se quando? Quando é que foi o momento da mudança disto? E vamos acertar, reparem, mais uma vez, a pessoa era exímio no cálculo de corrigir a hora de nascimento. Aliás, aquele incidente e aquela história do Aleister Crowley que eu já aqui contei, foi por causa de uns minutos. Ele descobriu que afinal a hora de nascimento do Aleister Crowley tinha sido uns minutos antes ou depois, descobriu que o meio do céu não estava a 11 de Carneiro, estava a 14, qualquer coisa, e ele era excelente, era hábil, era um mestre a descobrir, a corrigir a hora de nascimento. Bom, eu também acho muita graça nessa história o Fernando Pessoa ter se encantado com a louraça que o Aleister Crowley trazia. Com a amante alemã de 19, 20 anos, loira, espadaúda, etc. Ele ficou completamente apaixonado. Aliás, eu transcrevi esse soneto no livro que eu fiz porque expliquei qual é o lado em que ele ficou completamente de boca aberta, com os montinhos que ele viu no corpo dela, porque ele diz que era 2 montinhos, como se visse o sol a amanhecer, e mais não sei o quê, e a mão na anca, e mais não sei o quê, e ele ficou completamente louco. Bom, mas é assim, hoje a nossa ideia, e a ideia da Selfie, era eu apresentar a Vera. Amanhã não percam,
Se eu puder, também vou assistir. Joana Batista, eu adoro estar, eu já dei um curso inicial. Também gosto muito da astrologia, diz a Joana. A Vera já respondeu. A Zulmira, muito obrigado também. Obrigado por nos estar a escutar. Ela é uma fiel, esta vai ver. Zulmira, aqui isto é... Zulmira, até amanhã. Até amanhã, isto não falha. A Xana é Capricórnio, etc. Adoro tudo. Olha, a Ana Sousa é muito simpática. Adoro tudo o que vocês dizem. Eu acredito muito bem a ver as pessoas como vocês. Pronto, eu também acredito nisso e acredito que há pessoas que, olhando para os outros, percebem aquilo é bom ou aquilo é menos bom. Porque há o discernimento. A vida ensina-nos a descobrir o que é um bom detergente e um mau detergente. E uma boa pizza, e uma pizza que é feita congelada com produtos de segunda qualidade. E a vida ensina-nos, mesmo neste mundo consumista, a tentar sobreviver escolhendo o melhor. E nós vamos aprendendo ao longo da vida, se calhar não aos 20, aos 30, aos 40, vamos percebendo onde é que está a verdade. Exatamente. E eu queria dizer-vos, em relação à Vera, pronto, eu acredito especialmente no trabalho dela e, portanto, estão bem entregues. Convido-vos amanhã, hoje já é tarde, ainda vou jantar, mas pronto, estão apresentados. É selfie, 9h30, amanhã às 9h30 da noite. Vão ter esta senhora convosco, com todas as recomendações e mais algumas. Espero que gostem. E não há nada como... temos que estar a ver apaixonados pelo tarot e pela astrologia. Senão não faz sentido. É verdade. Temos que estar... São são tão conjugáveis. São duas faces da mesma sabedoria. Exatamente. A mesma sabedoria. Portanto, queria agradecer a tua presença, a tua visita hoje aqui. Eu quero agradecer estes votos de confiança. Não, sim, é assim. Sim. Já nos conhecemos aqui há 20 anos, por aí. E, portanto, é um conhecimento muito antigo. Como é que está o João Caldeira? Lindo, também é um excelente sábio destas áreas do tarot. Poderíamos indicar outras pessoas, mas depois cabe à Vera poder passar a palavra, falar de outros bons tarólogos, assim como há bons astrólogos, há muito bons tarólogos e que podem responder de uma maneira um bocadinho diferente, usando ferramentas um bocadinho diferentes, mas muitas vezes podendo ajudar da mesma maneira. E às vezes dando conselhos, orientando, sem mandar na pessoa, sem coação, sem expoliar a pessoa, sem determinismo, porque a vida tem um plano. O astrólogo aprende que o mapa astral é um caminho, mas depois também nos cabe a nós dizer, vou para ali, vou para acolá. O astrólogo, ou o Paulo, ou a Vera disse-me isto, mas faço ou não faço? Cabe-lhe a si. E a responsabilidade é sua, não é nossa. Sim, exatamente. O astrólogo, ou a tarólogo, ou o tarólogo indica, dá dicas, dá caminhos, mas depois é você próprio ou própria que vai seguir e, de acordo com isso, a responsabilidade é sua, não é nossa. Embora haja, e é perigoso, muitas vezes há astrólogos e tarólogos que se querem substituir às pessoas, diz, não, divorcie-se, essa relação não vai dar nada. Isto é horrível, isto não se faz. Quando um astrólogo ou um tarólogo diz assim... Não dão conselhos. Não, é assim, quando uma pessoa diz assim, divorcie-se dessa pessoa, isto não dá nada consigo, desconfie, isto já não é bom profissional, porque nós não devemos obrigar, levar as outras pessoas... Nós não devemos sequer a dar conselhos. Quer dizer, eu ainda acredito que se pode dar indicações. Eu crio facilmente ligações afetivas às pessoas, acho que sou um bocadinho empática, e as pessoas às tantas no final da consulta e digo, Vera, mas dê-me um conselho. E eu pego no tarot e digo, tarot, qual é o conselho? Eu não dou conselhos. Pronto, está bem. Atenção. Indica o conselho do tarot, obviamente. Eu também faço o mesmo com a astrologia. O meu conselho pode estar carregado com as minhas experiências. Pronto, sim, não. E o que o tarot diz é para a pessoa. Exatamente. Com a astrologia é igual. Nós vemos que o planeta Plutão vai passar ali, portanto é cuidado com isto, eu teria cuidado a fazer aquilo, pode estar num momento mais expansivo, avance, pode estar num momento menos, mas de acordo com o tarot, com a astrologia, não com a minha, experiência, não
com a minha ideia, mas com aquela que eu recebo Exatamente. através do Altíssimo, ou seja, do tarot ou da astrologia. Boa noite, muito obrigado Boa por terem noite. estado connosco e até, pelo menos, até amanhã. Quanto a nós, a astrologia, até quarta-feira, por volta das 9 da noite, voltamos aqui a marcar encontro na Selfie Astral. Muito obrigado.